Antes de mais nada, bom dia. São as duas palavras que eu sei dizer em português. Se eu ficar aqui mais alguns dias, talvez aprenda outras. Estou muito empolgada em estar aqui. Obrigada, Eduardo, por me convidar. Eu pedi tanto para ele me convidar que ele acedeu. Eu disse, bom, isso é fantástico. Será que eu posso ir? Vocês todos estão tão empolgados de estar aqui quanto eu? Que bom. Eu não falo português e acho que tem que ser mais animada ainda. A pesquisa nos mostra que muito da comunicação é não verbal. A comunicação não verbal é muito mais poderosa do que as palavras. E acho que isso vai me ajudar a veicular o que eu quero dizer. Eu acho que é importante, antes de entrar nos modelos, alguns de vocês talvez conheçam esses dados, outros não, mas queria só lhes dar isso para a gente saber do que a gente está falando. Tem havido uma mudança na demografia dos Estados Unidos nas últimas 5 décadas, e isso é muito importante, porque muitos dos nossos programas sociais foram desenhados 50 anos atrás e foram concebidos para as famílias do século XX. Agora estamos no século XXI e as famílias são muito diferentes. A educação, os serviços sociais, todos os sistemas foram desenhados para as décadas passadas. E essa mudança aconteceu e nós estamos todos muito surpresos com o nível de crianças que vivem na pobreza. Quase metade vive em famílias de baixa renda. 45% das crianças. Uma das grandes mudanças que nós vimos são as mulheres no mercado de trabalho. 40% das mulheres hoje ou trabalham junto com seus maridos ou são as principais provedoras da família. 25% das crianças nos Estados Unidos crescem em lares monoparentais, sobretudo quando a mãe é a chefe de família. E 25% dos alunos de universidade são pais e mães. E o sistema não foi desenhado para isso. A universidade costumava durar 4 anos, as pessoas começavam aos 18, saíam de casa, moravam aí no campus e acabavam a universidade aos 22. Mas 75% das pessoas trabalham, etc., e têm filhos, e enquanto estão na faculdade. Os nossos sistemas não foram desenhados para isso. Uma outra grande mudança que vemos é que há uma maior diversidade étnica e racial. Se fala muito sobre 2042, que é o ano em que os Estados Unidos vão deixar de ser uma nação majoritariamente branca para uma nação com diversas etnias e nenhuma delas será representativa da maioria. Então, essas são as mudanças que aconteceram nos Estados Unidos, mas também tem muitas coisas acontecendo no mundo todo. O mercado de trabalho mudou, a economia mudou, há mais demanda para habilidades de altíssimo nível, para formação universitária, e a tecnologia também mudou. Todo mundo agora está usando o seu dispositivo móvel aí. A tecnologia vem mudando as coisas e a velocidade em que a tecnologia muda também é cada vez mais rápida. Então, há algumas coisas que eu também queria dizer antes de falarmos da abordagem para 2 gerações. Nós sabemos, e não preciso convencer vocês sobre a importância da primeira infância. Vocês todos conhecem as pesquisas feitas sobre o retorno desse investimento, não apenas para a criança e para suas conquistas educacionais no futuro, mas também os retornos para a sociedade como um todo. Criminalidade reduzida, menos gestantes adolescentes, menos taxas de encarceramento. E uma das coisas que nós sabemos, e que vale para os Estados Unidos e também para outras partes do mundo, é que um dos melhores preditores da sua trajetória de ascensão na sociedade é a formação dos seus pais. Se eles têm uma educação secundária ou uma educação superior. E sem isso, existe pouca mobilidade econômica.
Então, é difícil você subir a escada aí se você não tiver uma boa educação. O ponto principal aqui é que se você se preocupa com as crianças e com os resultados que elas terão ter, você precisa também olhar para os pais deles. Obviamente, é bom que se foque na parentalidade, mas também nas oportunidades econômicas para os pais e mães, para que a família tenha uma estabilidade econômica. Esses são dados dos Estados Unidos mostrando a relação entre a educação dos pais e as conquistas dos pais e o reflexo disso nos filhos. Nós temos aí a educação dos pais nessas barras coloridas e nós temos aí os scores para as crianças em língua e matemática do lado direito. Então, quanto maior o grau de educação dos pais, melhor o score das crianças quando entram na escola. Ouvi esta manhã que esse também é o caso no Brasil, isto é, que a educação das mães tem um impacto significativo na educação da mãe. O Norman falou sobre o trabalho do BID no Equador e que nos dizia de quanta diferença uma professora excepcional pode fazer. Ajuda a diminuir essa diferença, mas ainda permanece uma grande diferença quando o nível educacional da mãe é baixo. Então, e se nós pudéssemos fazer uma intervenção que também ajudasse a aumentar o nível educacional da mãe, de modo que as crianças tivessem uma intervenção para assegurar um alto desenvolvimento delas, mas que também se trabalhasse com as mães, sobretudo as jovens, para que elas tivessem um nível educacional melhor. Nos Estados Unidos, nós operamos em silos. Temos os sistemas de saúde, de educação e de desenvolvimento social. E nós temos um sistema nos Estados Unidos que oferece educação e treinamento para adultos. E muitas vezes, veja, esses sistemas estão melhorando, eles estão tentando responder às necessidades econômicas, aquilo que os empregadores precisam. Mas o programa pode ser excelente, pode estar muito bem relacionado às empresas, etc. Mas muitas vezes os pais não conseguem entrar nesses programas porque não tem quem tome conta das crianças. E aí as pessoas falam, não, tudo bem, eu desenvolvi esse programa e os pais não vêm. As crianças são um problema, os filhos são uma barreira para o sucesso do meu programa. E do outro lado, nós desenvolvemos grandes programas para a primeira infância, trabalho fantástico com o programa Head Start, etc. E aí a gente pensa, olha, estamos fazendo esse trabalho ótimo, os pais colaboram, mas os pais não têm a alfabetização suficiente para reforçar aquilo que as crianças aprendem. E aí o outro programa vê os pais como sendo a barreira, o programa. Então aqui está a solução, abordagem para as duas gerações. Isto é, vamos sair desses silos e vamos tratar das necessidades dos pais e filhos juntos. Eu simplifico as coisas complexas. Venho falando sobre isso muitas vezes durante os últimos 4 anos. E o que a gente quer é que 1 mais 1 seja igual a 3. Esse é um dos grandes tópicos de pesquisa. Como a Joan falou, é talvez uma velha ideia com um rótulo novo, mas nós precisamos de mais evidências. E é isso que nós queremos responder. Isso é, será que 1 mais 1 pode ser igual a 3? Isso é, a soma das partes é maior do que o todo? Quando nós trabalhamos com a primeira infância, com qualidade, trabalhamos com os adultos, com qualidade. Então, o que é essa abordagem? Esse gráfico eu desenhei com os meus colegas no Instituto Aspen para simplificar essa questão que é tão complexa. Trata-se aí de um contínuo, mas a definição é que nós buscamos dar oportunidades para atender as necessidades dos filhos e de seus pais e mães juntos. Esses programas começam com um foco na criança. Talvez você tenha um programa como Head Start, por exemplo, que trabalha com as crianças pequenas e também engaja os pais. Mas como é que esse programa passa em relação a um programa que trata das necessidades da família como um todo? Então, tem que se concentrar não só nos pais e na parentalidade, mas também no treinamento, na educação, na formação dos pais, para que a família tenha maior estabilidade. Também se pode começar do outro lado. Pode-se começar com um programa de treinamento profissional, profissionalizante. E veja,
25% dos alunos têm filhos. Então, por que não seria interessante pensar também em educação na primeira infância para os filhos desses alunos do programa? E aí se parte para essa abordagem que engloba a família como um todo. Acho que precisamos de mais inovação em ambos os lados desse diagrama, mas se eu tivesse que escolher acho que tínhamos que apostar na primeira infância. E por uma razão muito simples e racional. Toda criança nos programas de primeira infância tem uma pessoa da família, pai, mãe, o tutor ou um avô, que você pode engajar nesses programas. Do lado dos adultos, 25% das pessoas nesse sistema têm filhos, é uma população significativa, mas é mais difícil vender essa ideia. Acho que a gente tem que vender essa ideia, mas se eu tivesse que optar, eu optaria pelos programas da primeira infância. E no Aspen Institute, nós desenvolvemos esse gráfico com muitas interações e nós decidimos desenvolver esse gráfico com essas engrenagens, porque todas as partes precisam funcionar juntas. Ouvimos esta manhã sobre o efeito sinergístico de programas. Parte da nossa hipótese, quando analisamos diversos programas, é isso que nós vemos. Não tem varinha de condão, não vai acontecer. Essas partes precisam funcionar juntas. É preciso haver esforço para que isso funcione. Há diferentes programas nos Estados Unidos, em diferentes níveis, que oferecem serviços para duas gerações. Então, a gente tem aí educação na primeira infância, já falamos sobre isso. Depois, educação pós-secundária e caminhos para o emprego. Isso é, educação para os pais e mães, para que melhorem sua situação econômica, e depois suporte econômico. E com isso, eu penso aí num sistema de andaimes. Quando queremos que as famílias subam socialmente, a gente precisa ter esses andaimes enquanto eles se desenvolvem. Por exemplo, transporte, educação financeira ou mesmo habitação. E pensamos também no capital social, que é uma das partes mais interessantes. E não há nenhuma agência governamental ou programa dedicado a desenvolver isso. Isso é uma coisa orgânica, de base. Vocês conhecem o termo capital social? Vocês ouvem falar sobre isso? Eu explico isso desta maneira. Quantas pessoas aqui têm o emprego que quer porque viu aí um anúncio, mandou o currículo e conseguiu emprego? Ninguém levantou a mão. Quantos de vocês conseguiram emprego porque alguém recomendou vocês? Levanta a mão. Quem ficou sabendo disso a respeito de um amigo, de um colega? Um número maior. Isso é capital social. Falamos sobre capital financeiro, capital humano. O capital humano são os amigos, os vizinhos, são essas redes na sociedade. E isso também vale para as famílias. E o que acontece em muitos dos programas que vemos é que este é o fator de sucesso que muda o que se obtém nos programas. E depois a saúde e o bem-estar. Essa é uma parte nova nessa estrutura, mas em diferentes programas o que nós vemos é que essa é uma questão essencial para as famílias. Ouvimos ontem da Ruth, da Lígia, sobre saúde mental, essa exposição à violência, a esse estresse e o impacto da saúde mental e da depressão das mães sobre os filhos. Então, muitos programas estão olhando já para essas questões. Muitas vezes não há respostas, mas precisamos integrar isso no desenho do programa. Então, olhamos diferentes modelos de programa, cerca de 100, e quais são os principais elementos? Muitos desses modelos, olha, não houve nenhum grande programa implementado em diversos lugares. Esses programas nasceram de baixo para cima na comunidade, então eles são um pouco diferentes uns dos outros. Mas, primeiro, todos esses programas têm algum tipo de segmentação. Como esses programas são diferentes e foram desenhados para comunidades diferentes, é preciso pensar na segmentação das famílias. O seu programa foi desenhado para aquelas famílias que precisam adquirir habilidades de alfabetização, de letramento. Eles têm que ser capazes de fazer operações básicas de matemática e ler e escrever. Então, às vezes, o seu programa se concentra nisso. Isto é, não significa que isso exclua programas para famílias que têm um nível educacional melhor, mas nenhum programa engloba tudo.
Então, a primeira coisa do programa é a segmentação. Depois, as parcerias. Eu adoro a aliteração. Então, build, buy, broker, construir, comprar ou intermediar. Muitas vezes, a gente precisa desenvolver o conhecimento sobre habilidades para adultos ou para programas de treinamento profissionalizante. Então, é bom, em vez de pensar em desenvolver essa expertise, procurar um parceiro que já tenha esse conhecimento. Você pode desenvolver uma parceria, mas se não houver ninguém na comunidade, talvez você possa desenvolver você mesmo, se houver gente na comunidade, ou você pode comprar esses serviços de uma organização parceira. E a intermediação, muitas vezes, não envolve uma transação financeira. Os recursos são sempre limitados, então pense em parcerias criativas que não necessariamente envolvam a troca de dinheiro. E depois um design determinado pelos dados, isto é, temos que ter os dados não só para a compliance. Todos os programas têm os seus custeadores, os seus financiadores. Quantas crianças vocês atendem? Quantos pais vocês atendem? Esses são dados muito importantes. Você tem que fazer relatórios com dados. Mas, em vez de só fazer os relatórios, é preciso usar os dados também para o aperfeiçoamento contínuo, para modificar ou mesmo subsidiar o desenho dos programas. Os modelos têm que ser modificados à medida que se aprende. Os pesquisadores ficam completamente loucos porque não há uma consistência entre cohorts, mas é assim que se aperfeiçoa um programa. E depois, um dos temas comuns é que existe um papel aí com grande contato. Isso é diferente em diversos programas, mas tem que haver uma pessoa que coordena todas aquelas engrenagens. Há muitas partes aí que se movimentam, então, para que o programa tenha sucesso, tem que ter alguém cujo papel é reunir tudo isso para as famílias. Talvez seja um gestor de caso, um coach, um mentor, no caso de saúde mental, talvez seja um clínico com muita experiência. Essa pessoa é extremamente importante nesse papel de coordenação. Vou lhes dar agora 3 exemplos dos Estados Unidos. Vamos falar sobre um programa que começou com as crianças, que é o programa Head Start. Outro que começou do outro lado do espectro, que é com os pais, que é um programa da universidade. E um outro que começou desde o início, visando atender crianças e suas famílias. O primeiro programa é o Community Action Program em Tulsa. Alguém já ouviu falar de Tulsa, em Oklahoma? Ah, os americanos todos levantaram a mão. Tulsa fica no meio do país. As pessoas pensam que a inovação só acontece na Califórnia, no leste, Nova York, no Vale do Silício, grandes ideias lá. Tulsa fica no meio do país, sem litoral, a milhas do litoral, e é um terreno muito plano, mas a inovação está acontecendo lá. Gosto de dizer isso porque a inovação muitas vezes acontece nos lugares em que a gente não espera. Eu queria ver o que está lá no meio do Brasil, para saber se tem alguma inovação acontecendo lá. E para ilustrar como essas engrenagens se articulam, a história desse programa é extremamente interessante. Em 2008, eu trabalhava na Fundação Bill e Melinda Gates, tinha um grande portfólio. Nós estávamos financiando diversos programas para jovens de 16 a 26 anos, focando na educação superior. E eu pensei nessas pessoas que tinham filhos. Veja, isso aí à margem do trabalho que eu estava fazendo. Mas eu consegui uma pequena doação para alguns poucos pesquisadores, Jane Bergskan e sua colega, que são psicólogos do desenvolvimento, e nós fizemos essa pesquisa com uma rede de centros para educação infantil. E nós pensávamos, as crianças iam para esses centros durante 5 anos, de 0 a 5 anos, trabalhavam muito próximos com os pais e mães. E será que esses centros poderiam ser uma porta para esses pais partirem para a educação superior? Então, eles fizeram essa pesquisa, fizeram focus groups com mães em Denver, Miami e Chicago, para ter uma população bem diversificada. E
As mães, eles descobriram que as mães tinham muita relação de confiança com os centros, o que era bem diferente com a experiência que eles tinham com o sistema de adultos, com o sistema de benefícios sociais. Então, eles pensaram, tem alguma coisa aqui, e publicaram um estudo sobre isso. Depois, eles pensaram, será que alguém já fez isso? Alguém já fez ou usou um modelo assim? E me ligaram e me disseram, olha, achamos esse modelo em Tulsa, Oklahoma. É pequeno, você tem 10 pessoas, estão pilotando esse programa nesse momento. Depois eu, então, conversei com eles, me enviaram um estudo, mas eles estão atendendo apenas 10 pessoas. E na Gates Foundations, a gente tem interesse em escala. Não tem como eu trabalhar com isso, porque é muito pequeno. Mas deixa aqui na gaveta, vamos ver. Aí, em 2011, eu saio da Fundação Bill e Melinda Gates e eu tenho que começar um novo programa que é sobre uma abordagem bigeracional das famílias. O que aconteceu foi que, no fim das contas, a gente recebeu dinheiro do governo, a gente viu que esses pais foram, então, objeto de um estudo para olhar aos resultados dos pais e dos filhos nesse grupo pequeno. O programa, que também é na linha do Head Start, por exemplo, nessa comunidade, ele foi aumentado para 2.000 pessoas e tem muito apoio para a família. E eles estavam fazendo isso há 20 anos no Head Start. A gente tinha crianças, como as crianças de John, que ela mostrou nas fotos, já são adultos, e agora eles têm crianças dentro do Head Start, do programa Head Start. Mas a faixa de renda é muito baixa. Ou seja, se você é uma criança de uma família que veio do Head Start, o que aconteceu é que, pelo jeito, não houve uma ruptura do ciclo da pobreza se sua família continua depois de uma geração dentro do programa Head Start. Então, a gente tem vários pais, a gente vê esses pais 2 vezes, eles deixam na escola às 8, pegam às 14, os pais às vezes não trabalham, e a gente sabe que são as coisas que a gente pode fazer para melhorar, é dar emprego e educação. Então, quem pode ser nosso parceiro? Eles olharam em volta, não acharam parceiros na comunidade e trabalharam com uma equipe de pesquisa que ajudou a desenhar um projeto que tem a ver com psicologia do desenvolvimento para as crianças e desenvolvimento de adultos do lado dos economistas. E a gente viu que desenhar programas de treinamento técnico, a gente vê que, por exemplo, naquela comunidade havia uma ascensão do setor de saúde. Eles começaram, então, a desenhar uma rota para que os pais pudessem se qualificar dentro daquele setor. E o que era inovador sobre isso é que os adultos se engajavam no programa, faziam uma parte da qualificação e viravam assistente de um médico, e depois, por exemplo, voltava para o programa, fazia outros créditos, e, com isso, conseguia um trabalho que pagasse melhor. A educação para os pais acontecia durante a primeira infância das crianças, ou seja, as crianças estavam imediatamente num ambiente melhor, e as crianças indo para a escola agora tinham pais mais qualificados em casa. A gente também tinha que garantir que havia apoio financeiro, e a quarta peça é o capital social. E eu falei que esse é um dos principais fatores de sucesso, é que tem que ter um grande modelo de suporte entre os pares. Eles estão em classes com outros pais. Então, fizeram muitos grupos focais, muitos dados coletados. E o que os pais dizem é, eu tentei ir para a universidade, eu tentei, não funcionou para mim, não tinha apoio nenhum. E quando eu parei de ir, ninguém notou. Aqui nessa classe, se eu deixo de frequentar o curso, 10 pessoas me ligam. Por que você não veio para a aula hoje? Por exemplo, se eu tenho que levar meu filho para o pediatra, ninguém reclama. Fala assim, porque você não tem um carro agora? Então eu te dou uma carona. Você tem que levar seu filho ao médico? Olha, está aqui o material da aula. As pessoas se apoiam e esse é um grande diferencial da permanência deles
em todo o projeto. Tem tantos dados, e eu só selecionei algumas perspectivas dos pais. Qual é a perspectiva dos pais sobre como as crianças estão dentro do programa? Isso foram dados de 5 anos. Para as crianças de 3 anos. Aqui dá uma ideia da perspectiva dos pais. 70% acreditou que a criança estava no maior nível de leitura. Eu não vou fazer um por um, porque eu vou passar para os outros modelos também. Aqui mostra mais ou menos onde os pais estão. Nós não temos não temos dados sobre o impacto. Aqui mostra onde os pais estão em alguns das rotas que traçamos. E agora eu vou passar por um aspecto muito interessante sobre o qual não se fala muito, que é a motivação dupla. Eu que elaborei a palavra, o termo em inglês, que é a motivação mútua. Os pais recebem a motivação das crianças e as crianças recebem a motivação dos pais. E os grupos focais foram interessantes para perceber mais. Uma das mães, por exemplo, dentro do programa, e o programa é de avanço na carreira, como eu já mencionei. Era uma criança que estava listada nesse programa de primeira infância. Ela estava na escola primária, 9 anos, e estava aprendendo matemática, frações. E a mãe estava constrangida, porque ela não conseguia ajudar a filha, ela não sabia fazer contas de fração. Mas ela se inscreveu no programa de carreira para se treinar, para receber treinamento para ser assistente de enfermagem. Então, ela melhorou nas suas habilidades de matemática. E ela contou a história dizendo que a filha trouxe dever de casa e falou assim, olha, mãe, você não pode me ajudar? E você não pode me ajudar? E aí a mãe fala assim, não, eu posso te ajudar sim. E ela ficou muito orgulhosa de conseguir ajudar a sua filha no dever de casa. Não é uma grande amostra com muitos pais, mas ilustra o conceito tão bem de motivação mútua, mostrar que os pais e as crianças podem aprender juntos. Aquela mãe fica altamente motivada ao ver o desenvolvimento da sua filha. E as crianças pequenas também ficam muito motivadas ao ver os seus pais também fazerem o dever de casa e ir para a escola. Ou seja, olha, a mamãe está indo para a universidade, a mamãe está indo para a universidade, eu vou fazer isso um dia também. O próximo programa, um programa que começou com os adultos, um programa que foi, então, para a universidade. E em 98, e o presidente da instituição, ele conta essa história muito bem. Ele é presidente do college, da universidade até hoje. E assim como os reitores fazem, na realidade ele era reitor da universidade. Então ele parou para falar com o pai, que estava lá com uma filha, que estava se inscrevendo na universidade. O pai fala assim, olha, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, porque a minha filha está grávida. Eu não vou cuidar desse filho. Como é que ela vai frequentar a universidade? Isso aqui é um desperdício de tempo. E o reitor pensou assim, mas e se fosse a minha filha? A gente não quer as mesmas oportunidades para todos os jovens? E aí eles pensaram e falaram, olha, a gente consegue fazer algo. A gente quer atender essa população. E criaram dormitórios e residências universitárias para as mães solteiras na universidade. Então, hoje, tem esses componentes nesse programa que tem essa abordagem bigeracional. É a universidade, a mãe recebe o bacharelado, a questão da primeira infância vem, a criança mora com a mãe, vão para a escolinha, eles ajudam as mães a acessarem o suporte econômico. E a chave é o capital social. Eles estão morando numa comunidade com outras mães no campus da universidade. Então, eles têm aquela rede de apoio para suas próprias crianças e para elas.
alguns resultados dessa pesquisa com os formados. Aqui é um dos desafios que a gente tem. A gente precisa poder avaliar melhor, pesquisas melhores para criar mais evidências para isso. Mas nesse programa, a gente viu que eles têm o maior índice de formatura, 100% conseguem um emprego permanente de tempo integral, 86% estão numa carreira relacionada ao seu campo de estudo, 57% ganha $40 mil por ano ou mais, 71% são autossuficientes economicamente. E esse programa foi replicado em vários outros campi universitários e em várias outras universidades no país inteiro. O último programa sobre o qual eu vou falar é que eu tenho um vídeo para mostrar que vai trazer esse programa à tona. É o programa Jeremiah, o Jeremias, também começou no meio do país, em Minneapolis, em Minnesota. E há 15 anos, alguns líderes comunitários se reuniram e eles queriam olhar para a pobreza em sua comunidade. Nós temos esse problema, a gente sabe que pobreza é um problema. E quem tem maior possibilidade de ser pobre? Obviamente, assim como em outros lugares nos Estados Unidos, são mães solteiras e seus filhos. Portanto, a ideia era achar e proporcionar apoio para as mães. E o que essas famílias precisavam? Tinha um grande desafio, que é que eles precisavam de uma casa, um local de residência fixo. Com isso, construíram um campus de residência parecido com a universidade, mas não era na universidade, era fora, para que as mães e as crianças vivessem juntos. Eles criaram centros de alta qualidade para crianças de 0 a 5 e, intencionalmente, eles construíram esse campus a 2 quarteirões de um college, que é uma universidade comunitária. E eles, então, construíram também a parte de suporte econômico para os pais naquele programa. Reuniram todos esses elementos, todas essas peças, montaram o quebra-cabeça que trouxe a solução. E aqui são os dados, é um programa que está sendo replicado em 4 outras comunidades. E o que eu quero fazer é mostrar o vídeo para vocês. O programa Jeremiah é um programa bigeracional que oferece casa para as crianças e os membros do programa. O que eu falo é onde você quer ir e como você pretende chegar lá. E crie uma linha e tenha certeza de que as coisas que você está fazendo vão te levar àquele objetivo. O programa Jeremiah é um programa bigeracional para tirar mães solteiras da pobreza por meio da educação e do emprego. A gente fala das redes de apoio que a gente oferece para as famílias, ou seja, o domicílio seguro e estável, empoderamento. A gente tenta buscar mudar nossos sentimentos. A gente oferece qualidade de educação para as crianças. E um apoio baseado na rede de comunidades que elas fazem. E logo no início a gente vê que as crianças veem a sua mãe como exemplo. As mães levantam, vão para a escola e são membros ativos na comunidade. As crianças têm essa inspiração e essa inspiração ela é duradoura. A gente começou em Minneapolis. A gente tem um campus lá em St. Paul's, um em Austin que está sendo construído. Aqui é o campus, eu adoro ver essas casas. O que o programa Jeremiah faz, que outros programas não fazem, é simplesmente reunir todas as peças. Entender que para que as famílias tenham sucesso, elas têm que ter serviço integral. Obrigada por estarem aqui na cerimônia de formatura. E parabenizar nossas 10 formandas. É difícil. Foram muitas noites insônias, muitas lágrimas. Criei uma família nova. Mamãe não chora.
Assim como uma das mães, uma avó disse, foi: mantenha as pessoas ao seu lado, as pessoas que vão te ajudar. E é isso que a gente vai fazer. Parabéns, formandas, nós estamos muito orgulhosos de vocês. Há muitos programas da nossa comunidade que estão oferecendo serviços para mães e seus filhos de uma forma separada e isolada. E ao criar programas como o Jeremiah, a gente faz e mostra que é possível fazer tudo, focar na mãe e na família e na criança. As pessoas precisam reconhecer que todos nós precisamos fazer o investimento nessas famílias. Nós vamos poder discutir isso aqui, então vamos passar. E o que isso tem a ver com o seu trabalho no Brasil? Seria o tema da nossa discussão.